Cada vez que meus pais fechavam a porta do quarto, eu ouvia: "Estamos te preparando para o seu marido, filha." Por 15 anos, meu corpo foi moldado numa oficina de horror chamada lar. Até que um dia, o homem para quem me preparavam viu o que acontecia atrás daquela porta. Bom dia, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês hoje. Meu nome é Doralice Pereira dos Santos, tenho 76 anos e moro em Guarapuava, no Paraná. Uma cidade bonita, com um friozinho que castiga os ossos dessa velha aqui, mas que aquece o coração com as pessoas maravilhosas que vivem por aqui. Hoje em dia, meu passatempo favorito é fazer minhas colchas de retalhos. Vejam só essa que está aqui no meu colo. Cada pedacinho de pano tem uma história, sabe? Igual nossa vida, feita de pedacinhos de momentos que vamos juntando com o passar dos anos. Comecei com esse trabalho manual depois que meus netinhos nasceram. Queria que cada um tivesse uma lembrança da vovó para aquecer nas noites frias. Meu dia começa cedinho, antes mesmo do sol aparecer. Preparo meu café bem forte, daquele jeito antigo, coado no pano. Depois, sento aqui na minha varanda, onde estou agora, e começo a costurar enquanto os passarinhos cantam no pé de pitanga do quintal. É uma paz que Deus me deu depois de tanta tempestade, sabe? Meu marido, que Deus o tenha, sempre dizia que minhas mãos eram abençoadas. "Dora", ele falava, "suas mãos transformam trapos em tesouros." E assim vou levando, transformando retalhos em colchas, lembranças em histórias e dores em lições. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. Estão tomando um cafezinho quentinho de manhã, descansando depois do almoço ou já se preparando para dormir? Eu leio todos os comentários com muito carinho e fico feliz em saber mais sobre vocês que tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa senhora aqui. Me conta, viu? Vamos fazer essa troca de carinho. Sabe, hoje queria contar para vocês uma história que guardei por muito tempo. Uma história sobre preparação. Mas não aquela preparação que a gente imagina quando pensa em uma moça se arrumando para casar. Não. Foi um tipo de preparação que nenhuma menina deveria passar. Demorei muito para ter coragem de falar sobre isso, mas a idade me ensinou que compartilhar nossas dores pode ajudar a curar as feridas de outras pessoas. Minha história começa lá atrás, numa casinha simples, no interior do Mato Grosso, onde o calor era tão forte quanto as tradições que mantinham muitas mulheres presas em silêncio. Nasci em Poxoréu, uma cidadezinha pequena no interior do Mato Grosso, em 1949. Naquele tempo, o lugar era conhecido pelos garimpos de diamante, mas para mim era só o cantinho do mundo onde cresci, entre o vermelho da terra e o azul do céu sem fim. Meu pai, Juvenal dos Santos, era um homem alto, de pele queimada pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho pesado na roça. Tinha olhos pequenos e escuros que pareciam penetrar nossa alma quando ficava bravo, e isso acontecia com frequência. Minha mãe, Albertina Pereira dos Santos, era uma mulher miúda, de cabelos sempre presos num coque apertado, que falava pouco e obedecia muito. Ela andava como se estivesse sempre pedindo licença para existir, sabe? Éramos só nós três naquela casa de barro e telhado de palha, longe de tudo e de todos. Nossa casa ficava afastada da cidade, uns 3 quilômetros para dentro de uma estradinha de terra que só dava passagem para a carroça ou a pé. Era pequena, mas meu pai fazia questão de mantê-la sempre em ordem. Tínhamos 2 quartos, o deles e o meu. Uma sala que também servia de cozinha, e um quintal grande onde minha mãe cultivava algumas verduras e ervas. Não tínhamos luxo, mas nunca faltou comida na mesa. O dia começava antes do sol nascer. Mamãe acendia o fogão a lenha para fazer o café, enquanto papai se preparava para ir à roça. Eu acordava com o cheiro do café e o barulho das panelas. Minha tarefa era varrer o terreiro, dar milho para as galinhas e ajudar mamãe com a roupa.
Depois ia para a escola, uma salinha improvisada na igreja, onde a professora Iracema ensinava todas as crianças da redondeza, de várias idades diferentes. Eu gostava de estudar, principalmente de aprender a ler. Os livros me levavam para longe daquela vida simples. As brincadeiras eram poucas, já que não tínhamos muitos vizinhos por perto. Às vezes, no domingo após a missa, eu brincava com as filhas do seu Olegário, que tinha um sítio próximo ao nosso. A Dezinha e a Thelminha eram minhas únicas amigas. Brincávamos de roda, de casinha feita com folhas de bananeira e de fazer bonecas de sabugo de milho. Era uma alegria que durava pouco, porque logo meu pai aparecia dizendo que já era hora de voltar para casa. Foi por volta dos meus 9 anos que comecei a perceber que havia algo de diferente na nossa família. Quando íamos à cidade, nas raras vezes que acontecia, notava como as outras mães conversavam e riam com suas filhas, como os pais brincavam com os filhos. Na nossa casa, as palavras eram medidas, os gestos contidos e os olhares sempre baixos. Uma vez por semana, geralmente aos sábados, depois do jantar, meu pai fechava todas as janelas da casa, mesmo com o calor que fazia. Ele acendia um lampião no quarto dele e de minha mãe, e os dois ficavam lá, conversando em voz baixa por um bom tempo. Eu ficava na minha caminha, ouvindo o murmúrio das vozes sem entender o que diziam. Só sabia que era sobre mim, porque às vezes escutava meu nome. Na festa de São Benedito, padroeiro da cidade, quando eu tinha 10 anos, aconteceu algo que nunca esqueci. Estávamos todos na praça, tinha música, comida e muita gente dançando. Uma senhora se aproximou de minha mãe e disse: "Albertina, sua menina está ficando moça, já vai começar a florir." Minha mãe ficou pálida e meu pai, que estava por perto, veio na mesma hora e nos levou para casa antes mesmo da procissão começar. Naquela noite, ouvi a conversa deles mais alta que o normal. "Tá na hora de começar, Albertina", meu pai dizia. "Ela precisa aprender antes que seja tarde demais." Na semana seguinte, comecei a notar mudanças na rotina. Minha mãe passou a me ensinar com mais rigor os afazeres domésticos. "Uma mulher precisa saber cuidar da casa para agradar o marido", ela repetia. Meu pai observava de longe, com aquele olhar que me causava arrepios. À noite, as conversas no quarto deles ficavam mais longas. Na escola, a professora Iracema começou a me olhar de um jeito diferente. Um dia, depois da aula, ela me chamou e perguntou se estava tudo bem em casa. Não entendi a pergunta. "Tudo normal, professora", respondi. Ela segurou minhas mãos e disse: "Se um dia precisar conversar, eu estou aqui." Aquilo ficou martelando na minha cabeça por dias. Na casa de Thelminha e Dezinha, a mãe delas, Dona Orlandina, era uma mulher alegre que vivia cantando enquanto trabalhava. O pai, seu Olegário, contava histórias e trazia doces para as filhas quando voltava da cidade. Era tão diferente da minha casa, onde as risadas eram raras como chuva em agosto. Quando completei 12 anos, numa tarde quente de domingo, voltamos da missa e meus pais estavam diferentes. Meu pai mais sério que o normal e minha mãe com os olhos vermelhos. Depois do almoço, ele me chamou e disse: "Doralice, você já não é mais criança. Está na hora de aprender o que uma mulher precisa saber para ser uma boa esposa. A partir de hoje, você vai receber ensinamentos especiais." Eu não entendia o que aquilo significava, mas senti um frio na barriga que não era de fome. Foi nesse dia que começou um capítulo da minha vida que eu tentei esquecer por muitos anos. Na semana seguinte ao meu aniversário de 12 anos, numa quinta-feira à noite, depois que terminamos de jantar aquele arroz com pequi que minha mãe sabia fazer tão bem, meu pai trancou a porta da frente e as janelas da casa. Olhou para minha mãe e fez um sinal com a cabeça. Ela levantou em silêncio, pegou minha mão e disse: "Vem, filha, vamos começar sua preparação." Segui os dois até o quarto deles, sentindo minhas pernas pesadas como se carregassem pedras. O lampião estava aceso, deixando o ambiente numa meia luz amarelada que formava sombras estranhas nas paredes. Meu pai sentou na beirada da cama, e minha mãe me colocou de pé na frente dele. "Doralice", meu pai começou com aquela voz que não permitia interrupções.
Toda moça precisa aprender a ser uma boa esposa antes de casar. Sua mãe e eu vamos te ensinar o que você precisa saber para agradar seu futuro marido. É nosso dever como pais. Minha mãe permanecia ao lado, olhando para o chão, as mãos trêmulas ajeitando o avental sobre o vestido simples. Preste atenção no que seu pai vai ensinar, ela murmurou. É para o seu bem. O que aconteceu naquela noite e nas noites que se seguiram ficou guardado nas paredes daquele quarto e nas marcas invisíveis da minha alma. Não eram lições de cozinha ou de costura que me ensinavam ali. Eram lições de silêncio, de obediência, de como uma mulher deveria se comportar para satisfazer um homem. Estamos te preparando para o seu marido. Ele vai nos agradecer por isso. Era a frase que meu pai repetia ao final de cada lição, enquanto minha mãe limpava minhas lágrimas com um pano úmido e sussurrava orações que não pareciam chegar a lugar nenhum. As noites de quinta-feira se tornaram um pesadelo que se repetia toda semana. Eu passava os dias contando as horas, rezando para que algo acontecesse, para que aquele dia nunca chegasse. Nas manhãs seguintes, ia para uma escola com os olhos vermelhos e a alma pesada, incapaz de prestar atenção nas lições da professora Iracema. Numa dessas manhãs, a professora me chamou depois da aula. Doralice, tem algo te machucando, não tem? Balancei a cabeça negando, mas meus olhos me traíam. Você pode confiar em mim, ela insistiu. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar algo que eu mesma não compreendia totalmente? Como falar sobre aquilo que acontecia no quarto dos meus pais? O medo me silenciava. Se um dia quiser falar, estarei aqui, ela disse, apertando minha mão. Saí correndo, com medo de que as palavras escapassem e trouxessem mais problemas para minha vida. Aos 14 anos, o corpo já mostrando as mudanças da adolescência, as lições se intensificaram. Minha mãe começou a me ensinar como me vestir, como andar, como servir à mesa. Um homem gosta de uma mulher que saiba seu lugar, ela dizia, enquanto me mostrava como abaixar a cabeça em sinal de submissão. Nunca questione seu marido, nunca negue nada a ele, é assim que um casamento dura. O mais estranho é que, para o mundo lá fora, éramos uma família comum. Nas raras vezes que íamos à missa, meu pai era todo sorrisos, cumprimentando o padre e os vizinhos. Minha mãe, sempre silenciosa, recebia elogios por ter uma filha tão comportada. Doralice é um exemplo de moça direita, as senhoras comentavam. Se elas soubessem o preço daquele comportamento, a vida seguia seu curso fora daquela casa. A cidade de Pochorel crescia com a descoberta de mais diamantes na região. Novas famílias chegavam, o comércio aumentava. Eu observava tudo de longe, como quem olha através de uma janela embaçada, sem poder participar realmente. Minhas amigas Thelminha e Dezinha já falavam de namorados, de festas, de sonhos para o futuro. Eu mal conseguia imaginar um futuro além daquelas paredes que guardavam meus segredos. Aos poucos, fui me afastando delas, incapaz de compartilhar minha realidade, envergonhada do que acontecia em casa. Aos 16 anos, um acontecimento mudou o rumo da história. Era dia de feira na cidade e, excepcionalmente, minha mãe havia me levado para ajudar a carregar as compras. Enquanto ela escolhia verduras na barraca do seu Tibúrcio, fui até a tenda de doces comprar um pé de moleque com o trocado que tinha guardado. Foi lá que conheci Teodomiro. Ele tinha acabado de chegar de Cáceres para visitar um tio que morava em Pochorel. Alto, de pele clara queimada pelo sol, olhos verdes como as águas do rio Paraguai, e um sorriso que iluminava todo o rosto. Ele estava comprando rapadura, e quando nossos olhos se encontraram, algo estranho aconteceu dentro de mim. Um calor diferente daquele que o sol de Mato Grosso provocava. Qual é o melhor doce daqui? Ele perguntou, olhando diretamente para mim. Fiquei sem palavras por um instante, desacostumada a ser abordada por um rapaz. O pé de moleque da Dona Nazaré é o melhor da região, respondi finalmente, os olhos baixos, como tinha aprendido. Então vou levar 2. Um para mim e outro para a moça dos olhos bonitos,
ele disse, com uma naturalidade que me assustou. Recusei o doce, explicando que minha mãe estava esperando. Ele não insistiu, mas perguntou meu nome antes que eu saísse. Doralice, respondi, já me afastando. Eu sou Teodomiro, mas pode me chamar de Theo. Vou ficar por aqui umas semanas. Espero te ver de novo, Doralice. Voltei para junto de minha mãe, o coração batendo tão forte que achei que ela poderia ouvir. Não contei sobre o rapaz, mas durante o caminho de volta para casa, seus olhos verdes não saíam da minha mente. Nas semanas seguintes, inventei desculpas para acompanhar minha mãe sempre que ela ia à cidade. Encontrei Teodomiro mais 3 vezes, sempre conversas rápidas, escondidas, mas que acendiam em mim uma esperança que nunca tinha sentido antes. Na última vez que nos vimos antes dele voltar para Cáceres, Theo me entregou um bilhete dobrado e disse: leia quando estiver sozinha. E guarde com você. Escondi o papel no forro do meu vestido e só consegui lê-lo à noite, à luz fraca de um lampião, depois que meus pais dormiram. Doralice, senti algo especial quando te vi. Vou voltar por você em 2 meses. Se sentir o mesmo, me espere. Theo. Aquele bilhete se tornou meu tesouro, minha salvação. Nos dias de lição, eu fechava os olhos e pensava naquelas palavras, na promessa de um futuro diferente. 2 semanas depois, meu pai anunciou durante o jantar: tenho uma notícia importante. O filho do seu Marcondes, de Cáceres, veio conhecer nossa família e se interessou pela Doralice. O rapaz tem boa situação, está montando uma venda na cidade. Seria um bom casamento. Meu coração disparou. Cáceres? Seria possível? Como ele se chama? Perguntei, tentando não demonstrar emoção. Teodomiro. Ele vem no domingo para conversar comigo. Se eu aprovar, vocês ficam noivos. Naquela noite, chorei em silêncio na minha cama, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez, chorava de esperança. Theo havia encontrado um jeito de me pedir em casamento oficialmente, sem levantar suspeitas. Ele seria minha saída daquela casa, daquelas lições, daquela vida. O domingo chegou e Teodomiro apareceu em nossa casa, bem vestido, trazendo presentes, um corte de tecido para minha mãe e uma garrafa de cachaça especial para meu pai. Conversaram na sala enquanto eu servia café, os olhos baixos como mandava o costume, mas o coração cantando por dentro. Meu pai aceitou o pedido de namoro, com a condição de que nos casássemos logo. Doralice já está preparada para ser uma boa esposa. Fomos muito cuidadosos com a educação dela, ele disse, trocando um olhar com minha mãe que fez meu estômago revirar. Tenho certeza que sim, seu Juvenal. Os senhores são conhecidos na região pela boa criação que dão à filha, respondeu Theo, sem saber o que aquelas palavras realmente significavam. Ficamos noivos naquele mesmo dia. Teodomiro voltaria em 2 semanas para acertar os detalhes do casamento, que aconteceria em 3 meses. Quando ele se despediu, me olhou nos olhos por um breve momento e vi ali a promessa silenciosa de um futuro melhor. Mas o que Theo não sabia, o que ninguém além daquelas paredes sabia, é que as lições não acabaram com o noivado. Pelo contrário, meu pai agora parecia mais determinado do que nunca. Agora é mais importante que nunca, Doralice, ele disse na quinta-feira seguinte, enquanto me levava para o quarto. Seu noivo precisa encontrar uma esposa que saiba como agradá-lo. Estamos te preparando para o seu marido. Ele vai nos agradecer por isso. E assim continuaram as noites de quinta-feira, mais intensas, mais dolorosas, enquanto eu contava os dias para o casamento, para a libertação que Teodomiro representava, sem imaginar que o destino preparava uma reviravolta que nenhum de nós poderia prever. Os dias após o noivado passaram devagar, cada minuto esticado pela ansiedade. Enquanto para as outras moças, o período do noivado era de alegria e preparativos, para mim era uma contagem regressiva para a libertação, intercalada por noites que me faziam desejar não ter nascido. As quintas-feiras continuavam sendo o dia das lições. Minha mãe agora trazia roupas diferentes para eu usar. Dizia que eram roupas de esposa. Ensinava-me a andar, a sentar, a falar, ou melhor, a não falar.
Um homem não gosta de mulher que fala demais, repetia ela enquanto me mostrava como servir a comida, como arrumar a cama, como me comportar no quarto. Quando seu marido chegar cansado do trabalho, não o incomode com problemas, minha mãe dizia. Receba-o sempre limpa e perfumada, mesmo que tenha passado o dia inteiro trabalhando na roça. Meu pai observava tudo com aquele olhar que me atravessava como uma faca. Depois vinha a parte pior das lições. Um homem tem necessidades, ele explicava, enquanto minha mãe saía do quarto ou ficava num canto, rezando baixinho. Uma esposa nunca deve negar. Nunca. O que acontecia depois disso ficava guardado naquelas paredes, junto com meus gritos silenciosos, aqueles que você aprende a engolir até que eles se transformem num nó permanente na garganta. A cada lição, a mesma frase: estamos te preparando para o seu marido. Ele vai nos agradecer por isso. Durante o dia, eu me concentrava nos preparativos do casamento como forma de escapar da realidade. Minha mãe me ensinou a bordar o enxoval, a fazer pão, a preparar doces de frutas da região. Essas tarefas normais eram como oásis no deserto da minha existência. Ao bordar as iniciais D&T nas toalhas, eu imaginava a vida com Teodomiro, longe dali, longe das lições, longe daquele quarto que cheirava a medo. Theo apareceu mais 2 vezes antes do casamento. Visitas curtas, sempre vigiadas por meu pai. Notei que ele me olhava intrigado às vezes, talvez percebendo meu silêncio excessivo, minha submissão que ia além do que era comum mesmo naquela época em que as moças eram criadas para obedecer. Mas como explicar? Como dizer ao meu noivo que tipo de preparação eu estava recebendo? Uma vez, quando conseguimos ficar sozinhos por alguns minutos no quintal, meu pai tinha ido buscar mais café e minha mãe estava na cozinha, Theo segurou minhas mãos e perguntou: "Você está bem, Doralice? Parece tão triste. Se não quiser casar comigo, é só dizer." "Não é isso", respondi rapidamente, o medo de perder minha única chance de escape apertando meu peito. "É só nervosismo com o casamento." Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos verdes. "Não precisa ter medo de mim, nunca. Vou te fazer feliz, prometo. Mais 3 semanas e você será a senhora Teodomiro Peixoto." Se ele soubesse que o medo que eu sentia não era dele, mas do que tinha me tornado nas mãos dos meus pais. Faltando 2 semanas para o casamento, as lições se intensificaram. Agora eram 2 vezes por semana, terças e quintas. Meu corpo doía constantemente e comecei a ter pesadelos todas as noites. Acordava suando frio, tremendo, a frase do meu pai ecoando na minha cabeça: "Estamos te preparando. Ele vai nos agradecer." Na escola, a professora Iracema percebeu minha mudança. "Doralice, você está mais magra, com olheiras." "Está doente, menina?" Neguei como sempre, mas ela insistiu. "É por causa do casamento? Você quer mesmo se casar com esse rapaz de Cáceres?" "Quero sim, professora", respondi, e era a única verdade que podia dizer. "Theo é bom, ele vai me levar daqui." Ela me olhou por um longo tempo, como se tentasse ler algo nas entrelinhas do meu rosto. "Espero que ele te faça feliz, criança. Você merece." Merecia mesmo? Depois de tudo que tinha acontecido, do que tinham feito comigo, do que tinham me forçado a fazer, eu ainda merecia ser feliz? A dúvida me corroía por dentro. Uma semana antes do casamento, meu pai anunciou uma lição especial. "Amanhã é o grande ensaio", ele disse durante o jantar. "Para ter certeza que você está realmente pronta para seu marido." Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na minha cama estreita, olhando para o teto de palha, rezei para todos os santos que conhecia. Pedi a Nossa Senhora que me levasse durante o sono, que acabasse com aquele sofrimento de uma vez. O sono não veio e a manhã chegou implacável, como sempre. Naquele dia, não fui à escola. Minha mãe disse ao meu pai que eu precisava descansar para a lição especial da noite. Passei o dia ajudando nos afazeres domésticos, cada movimento como se estivesse em transe.
Limpei a casa, dei comida às galinhas, ajudei a fazer o almoço. Tarefas comuns que agora pareciam rituais de despedida. À tarde, minha mãe encheu uma bacia com água morna e ervas do quintal. Tome um banho demorado, ela disse sem me olhar nos olhos. Lave bem o cabelo, vista a camisola que separei para você. Era uma camisola branca, de algodão fino, com bordado simples na gola. Era a minha mãe murmurou. Usei na minha noite de núpcias. Enquanto me banhava, as lágrimas silenciosas se misturavam à água da bacia. Pensei em fugir, em correr para a casa da professora Iracema, em gritar na praça da cidade o que acontecia naquela casa. Mas o medo me paralisava. E para onde eu iria? Sem dinheiro, sem ninguém que realmente me ajudasse? O jantar foi silencioso. Meu pai bebeu mais que o costume, servindo-se várias vezes da cachaça que guardava para ocasiões especiais. Minha mãe mal tocou na comida. Eu engoli alguns pedaços de mandioca frita sem sentir o gosto, o estômago tão fechado que cada engolida era uma tortura. Depois do jantar, meu pai ordenou que eu fosse para o quarto deles. Vai na frente. Sua mãe e eu vamos terminar aqui e já vamos. Obedeci, como sempre. O quarto estava diferente. A cama arrumada com lençóis limpos, um lampião novo aceso sobre a mesa de cabeceira, um vaso com flores do campo, provavelmente colhidas por minha mãe, num canto. Como se aquele cenário pudesse disfarçar o horror que acontecia ali. Sentei na beirada da cama, as mãos geladas apesar do calor da noite mato-grossense. Ouvi passos no corredor, vozes baixas e então silêncio. Um silêncio estranho, diferente do habitual. Aguardei, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ouvi um barulho na janela, algo como arranhões. Olhei assustada e vi uma sombra passar. Pensei que fosse algum animal, talvez um gato ou um gambá que às vezes apareciam no quintal. Mas então a sombra tomou forma humana e um rosto surgiu no quadrado da janela. Teodomiro. Nossos olhares se encontraram e vi nos olhos dele primeiro a surpresa, depois a confusão. Ele fez um gesto pedindo silêncio e apontou para a janela, indicando que eu deveria abri-la. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui levantar a tranca. — O que você está fazendo aqui? Sussurrei quando ele pulou para dentro do quarto. — Vim te fazer uma surpresa, respondeu também em sussurros. Consegui terminar os negócios em Cáceres antes do previsto e pensei em vir te ver. Quando cheguei, vi as luzes da casa acesas, mas ninguém atendeu quando bati. Dei a volta e vi você entrar neste quarto. Por que está aqui, Doralice? Este não é o quarto dos seus pais? Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Theo se escondeu atrás da porta no exato momento em que meus pais entraram. O que aconteceu a seguir ficou gravado na minha memória como uma cena de pesadelo que se repete em câmera lenta. Meu pai entrou primeiro, já sem camisa, os olhos vidrados pela bebida. Minha mãe veio logo atrás, o rosto vazio de expressão como uma boneca de pano. Vamos começar a lição final, meu pai anunciou, desafivelando o cinto. Hoje você vai mostrar tudo o que aprendeu. Minha mãe se sentou numa cadeira no canto, como sempre fazia. Foi quando notou a janela aberta. Juvenal, a janela... Meu pai se virou, irritado. Quem abriu isso? Eu não disse que... Foi quando Teodomiro saiu de trás da porta. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Os olhos verdes que eu tanto amava agora escurecidos por uma fúria que eu não conhecia. O rosto contorcido num misto de nojo e raiva. Que lição é essa que vocês estão dando para a minha noiva? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa como nunca tinha ouvido antes. Meu pai se recompôs rapidamente. Teodomiro? O que faz aqui? Isto não é da sua conta, rapaz. Estamos educando nossa filha, preparando ela para... Para o marido? Theo completou. Eu ouvi vocês no corredor. Estamos te preparando para o seu marido. Ele vai nos agradecer por isso. É isso que vocês dizem para ela, não é? Minha mãe se levantou, trêmula.
Você não entende. É para o bem dela, para que o casamento de vocês seja... Cala a boca, Albertina, meu pai gritou. Depois se virou para Theo, o dedo em riste. Saia da minha casa agora, moleque. O que fazemos com nossa filha é problema nosso. A gente cria, a gente educa do jeito que achar melhor. Teodomiro deu um passo à frente, colocando-se entre mim e meu pai. Educar? É isso que você chama do que estão fazendo com ela? Olha para ela. Olha o medo nos olhos dela. Foi quando meu pai cometeu o erro. Avançou para Theo, o punho erguido, gritando: Você não sabe de nada. Estamos fazendo ela virar uma mulher de verdade, uma esposa que sabe satisfazer um homem. O que se seguiu foi rápido demais. Theo desviou do golpe e acertou meu pai com um soco tão forte que o fez cambalear para trás. Minha mãe gritou. Eu gritei. E de repente a casa silenciosa estava cheia de gritos e sons de luta. Meu pai, apesar da bebida, era um homem forte acostumado ao trabalho pesado. Teodomiro era mais jovem e movido por uma fúria que parecia dar-lhe força extra. Os dois se engalfinharam no meio do quarto, derrubando o lampião, que por sorte se apagou antes de causar um incêndio. No escuro, ouvia apenas os sons da briga, os grunhidos, os golpes. Minha mãe saiu correndo do quarto, gritando por ajuda, embora não houvesse ninguém por perto para ouvir. De repente, um baque mais forte e depois silêncio. Por um momento terrível, pensei que meu pai tinha matado Theo. Mas então, uma mão segurou a minha, uma mão que eu reconheceria entre mil. Vamos sair daqui, Teodomiro sussurrou, puxando-me para fora do quarto. No corredor escuro, passamos pela forma caída do meu pai, inconsciente no chão. Minha mãe estava na sala, encolhida num canto como um animal assustado. Quando nos viu, levantou-se. Doralice, filha. Theo parou, ainda segurando minha mão. A senhora sabia o que estava acontecendo. Sabia e permitiu. Você não entende, ela murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido antes do tempo. Ele fez o mesmo comigo. É assim que as coisas são. Uma mulher precisa aprender. Não, não precisa, Theo explodiu. Isso não é educação, é monstruosidade. E eu vou tirar Doralice daqui agora. Olhei para minha mãe uma última vez. No fundo dos olhos dela, além do medo e da vergonha, vi algo que demorei a reconhecer. Alívio. Como se uma parte dela, enterrada sob anos de submissão, estivesse feliz por me ver escapar do destino que tinha sido o dela. Vá, filha, ela sussurrou. Vá e não olhe para trás. Teodomiro me levou para fora da casa onde passei toda a minha vida. A noite estava clara, cheia de estrelas, o ar perfumado pelo jasmim que crescia selvagem no quintal. Naquele momento, sob aquele céu de Mato Grosso, senti que estava nascendo de novo. Suba, Theo disse, indicando o cavalo amarrado perto da porteira. Vamos para a cidade. Tenho um quarto alugado lá. E meu pai? Perguntei, ainda em choque. Ele vai acordar logo, e quando acordar, é melhor estarmos longe. Montei na garupa do cavalo, abraçando a cintura de Theo como se ele fosse minha tábua de salvação num mar revolto. Enquanto nos afastávamos pelo caminho de terra, olhei uma última vez para a casa que tinha sido minha prisão por tantos anos. A porta estava aberta, a silhueta da minha mãe recortada contra a luz fraca do interior. Naquela noite, deixei para trás não apenas uma casa, mas uma vida inteira de medo e humilhação. O que eu não sabia é que a estrada à frente seria tão cheia de curvas e obstáculos quanto a que ficava para trás. O quarto que Teodomiro havia alugado na pensão de Dona Eulália, no centro de Poxoréu, era pequeno, mas limpo. Um cômodo simples com uma cama de solteiro, uma mesinha com uma bacia para lavar o rosto e um baú para guardar roupas. Naquela noite, Theo me deixou sozinha no quarto e foi dormir na sala da pensão, num sofá velho que Dona Eulália improvisou como cama. Amanhã vamos decidir o que fazer, ele disse antes de sair. Agora descanse. Você está segura aqui. Segura. Uma palavra que eu mal conhecia o significado.
Deitada naquela cama estranha, ainda vestindo a camisola branca da minha mãe, eu tremia como uma folha ao vento, esperando a qualquer momento ouvir os passos do meu pai no corredor. O sono veio como uma onda que me engoliu de repente, exausta que estava de medo e emoção. Acordei com batidas fortes na porta. Abri os olhos desorientada, sem reconhecer onde estava, e então as memórias da noite anterior voltaram como um soco no estômago. As batidas continuaram, mais insistentes. Doralice, abra a porta, é urgente. Era a voz de Theo, tensa como nunca tinha ouvido. Levantei num pulo e abri. Teodomiro entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Estava pálido, o cabelo despenteado, as roupas amassadas como se tivesse dormido mal. Seu pai está na cidade, ele disse sem rodeios. Está na delegacia agora mesmo, prestando queixa contra mim por invasão de propriedade e agressão, e contra você por comportamento imoral. Senti o sangue fugir do meu rosto. Comportamento imoral. Era assim que o mundo veria. Uma filha fugindo com o noivo antes do casamento, um escândalo numa cidade pequena onde todos se conheciam e comentavam. Ele disse ao delegado que te seduzi, que planejamos tudo para te levar embora antes do casamento. Theo continuou, andando de um lado para outro no quarto apertado. Disse que te encontrou, comigo, no quarto deles, e quando ele tentou defender sua honra, eu o agredi. Mas isso não é verdade, exclamei, a voz tremendo de indignação. Como ele pode mentir assim? Theo parou e me olhou com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Ele pode porque ninguém conhece a verdade, Doralice. Ninguém sabe o que acontecia naquela casa. E você acha que alguém acreditaria se contássemos? Um pai fazendo aquilo com a própria filha e com a mãe permitindo? As pessoas preferem acreditar na versão dele, a filha rebelde, o noivo sem escrúpulos. Ele tinha razão, e isso era o mais terrível. Quem acreditaria em nós contra a palavra de Juvenal dos Santos, um homem respeitado na comunidade, conhecido por ser trabalhador e religioso? A vergonha que eu sentia pelos anos de abuso agora se misturava ao medo do julgamento público. O que vamos fazer? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Temos que sair daqui, agora, respondeu Theo. O delegado Osório é amigo do seu pai. Ele vai mandar me prender antes do fim do dia. Para onde? Para Cáceres primeiro. Tenho família lá, podemos ficar por um tempo. Depois veremos. Naquele momento, bateram novamente na porta. Theo fez sinal para eu ficar quieta, mas uma voz feminina chamou baixinho. Seu Teodomiro, sou eu, Eulália. Preciso falar com o senhor. Theo abriu uma fresta da porta e a senhoria entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Era uma mulher baixa e robusta, de cabelos grisalhos presos num coque, olhos pequenos e atentos que pareciam ver além das aparências. Acabei de ver seu Juvenal saindo da delegacia com o cabo Messias, ela disse sem preâmbulos. Estão vindo para cá. Ouvi eles comentando que vão prender o senhor e levar a moça de volta para casa. Meu coração disparou. Voltar para casa. Voltar para aquele quarto, para aquelas lições. Não, eu preferia morrer. Quanto tempo temos? Perguntou Theo. Minutos. Eles pararam no armazém do Arlindo para reunir mais alguns homens. Dona Eulália nos olhou com uma expressão que não consegui decifrar. O que aconteceu de verdade, seu Teodomiro? Conheço seu Juvenal há anos, sempre pareceu um homem de bem. Theo hesitou, olhando para mim como se pedisse permissão. Balancei a cabeça ligeiramente. O que tínhamos a perder agora? Em poucas palavras, Theo contou a Dona Eulália o que tinha presenciado na noite anterior. As lições, as frases do meu pai, o estado em que me encontrou. Não entrou em detalhes, mas disse o suficiente para que a mulher levasse a mão à boca, horrorizada. Meu Deus do céu, ela murmurou, fazendo o sinal da cruz. Aquele homem, com a própria filha e a mãe. A senhora acredita em nós? Perguntei surpresa. Dona Eulália se aproximou e segurou minhas mãos entre as suas, calejadas por anos de trabalho duro. Menina,
Tenho idade suficiente para saber que o mal muitas vezes se esconde atrás de rostos respeitáveis. E seus olhos falam a verdade que sua boca tem medo de dizer. Foi como se um dique se rompesse dentro de mim. As lágrimas que eu tinha reprimido por tantos anos começaram a cair, e soluços sacudiam meu corpo. Dona Eulália me abraçou como minha mãe nunca tinha feito. Um abraço protetor, sem segundas intenções, sem o peso do medo. Não temos tempo para isso agora, ela disse finalmente, afastando-se. Vocês precisam sair daqui antes que eles cheguem. Tenho um sobrinho que trabalha com transporte de gado. Ele está de partida para Cuiabá dentro de 1 hora. Se vocês se esconderem no caminhão, entre as caixas de mercadoria, ele pode levar vocês. Cuiabá? Theo hesitou. Eu estava pensando em Cáceres. Seu pai vai procurar primeiro em Cáceres, menino. Todo mundo sabe que você é de lá. Cuiabá é maior, mais fácil de se perder na multidão. De lá, vocês podem seguir para onde quiserem. Era uma chance, talvez a única que teríamos. Theo concordou rapidamente. Vista isso, Dona Eulália disse, tirando um vestido simples do bolso do avental. Deixa a camisola aqui. É melhor não levar nada que lembre aquela casa. Enquanto eu me vestia às pressas atrás de um biombo improvisado com um lençol, Dona Eulália instruía Theo sobre como encontrar seu sobrinho, Dirceu, no pátio do mercado municipal. Ele tem um caminhão verde bem velho. Digam que Eulália mandou e que é urgente. Dirceu é um bom rapaz. Vai entender. Não tínhamos bagagem, não tínhamos nada além das roupas do corpo. Theo tinha apenas o dinheiro que carregava na carteira, suficiente para alguns dias, não mais que isso. E o casamento? Perguntei de repente, lembrando-me que dentro de 1 semana deveríamos estar nos casando na igreja de São Benedito. Theo segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Doralice, se você ainda quiser se casar comigo depois de tudo isso, faremos isso em outro lugar, longe daqui. Mas se preferir seguir seu caminho sozinha, eu vou entender. Eu quero ficar com você, respondi sem hesitar. Você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida. Um barulho na rua nos alertou. Dona Eulália correu para a janela e espiou através das cortinas. Eles estão vindo. Saiam pela porta dos fundos, rápido! Saímos pelos fundos da pensão, atravessamos um beco estreito e nos misturamos à pequena multidão que circulava pela feira semanal. De longe, vi meu pai e o cabo Messias entrando na pensão de Dona Eulália. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Seguimos pelas ruas laterais até chegar ao mercado municipal. O caminhão verde estava lá, como Dona Eulália havia dito, e um rapaz de uns 30 anos carregava caixas de madeira na carroceria. Dirceu? Theo se aproximou cautelosamente. Sua tia Eulália nos mandou. O homem nos olhou desconfiado, mas quando Theo mencionou rapidamente nossa situação, seu semblante mudou. Entrem na cabine. Vou terminar de carregar e saímos em 10 minutos. Enquanto esperávamos encolhidos na cabine do caminhão, vi meu pai e seus homens passando pelo mercado, olhando em todas as direções. Um deles apontou para o caminhão e começou a se aproximar. Theo, sussurrei, apertando seu braço. Eles estão vindo. Dirceu, que tinha acabado de fechar a carroceria, percebeu o movimento. Sem hesitar, pulou para dentro da cabine, ligou o motor com um estrondo e arrancou, deixando uma nuvem de poeira vermelha para trás. Segurem-se! Ele gritou acima do barulho do motor. A estrada não é das melhores. Olhei pelo espelho lateral e vi meu pai no meio da rua, o rosto contorcido de raiva, gritando algo que o vento levou. Aquela foi a última vez que vi Juvenal dos Santos. A viagem para Cuiabá foi longa e desconfortável. O caminhão sacolejava na estrada de terra, levantando uma poeira que entrava pela janela e cobria tudo de vermelho. Dirceu falava pouco, respeitando o nosso silêncio. Só paramos uma vez, para comer algo num posto de beira de estrada e para Dirceu descansar um pouco. Enquanto comíamos um arroz com pequi, numa mesa de madeira gasta, Theo segurou minha mão sob a mesa. Estamos começando uma nova vida, Doralice. Deixamos o passado naquela casa.
A partir de agora, você nunca mais vai passar por aquilo. Queria acreditar nele. Queria acreditar que era possível escapar das marcas que aqueles anos tinham deixado em mim. Mas naquela noite, dormindo no banco duro do caminhão enquanto Dirceu dirigia, tive pesadelos terríveis. Sonhei que estava de volta ao quarto dos meus pais, que a porta estava trancada, que ninguém viria me salvar. Acordei gritando, encharcada de suor, e senti os braços de Theo me envolvendo. Está tudo bem, ele sussurrou. Você está a salvo. Estou aqui. Chegamos a Cuiabá na manhã seguinte, exaustos e sujos da poeira da estrada. Dirceu nos deixou perto da rodoviária. É melhor não ficarem muito tempo na cidade, ele aconselhou. Seu pai pode ter parentes ou conhecidos por aqui. Teodomiro concordou. Vamos seguir viagem assim que possível. Dirceu, não sei como agradecer. Agradeça a minha tia, o homem respondeu. E façam valer a pena. Construam uma vida decente juntos. Com o pouco dinheiro que tínhamos, compramos passagens para o lugar mais distante que podíamos alcançar, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De lá, seguiríamos para outro lugar, longe o suficiente para recomeçar. Na estação rodoviária de Cuiabá, sentados num banco duro, esperando o ônibus, Theo me olhou com uma expressão séria. Doralice, precisamos falar sobre o que aconteceu, sobre o que seu pai fez com você. Senti um nó se formar na garganta. Não posso, Theo. Não consigo falar sobre isso. Você vai precisar um dia, ele disse gentilmente. Não para mim, mas para você mesma. Aquilo que ele fez não foi sua culpa. Você sabe disso, não sabe? Balancei a cabeça sem conseguir responder. Culpa era algo que eu carregava como uma segunda pele, tão entranhada que nem percebia mais seu peso. Eu te amo, Doralice, Theo continuou. Te amei desde aquele dia na feira. E vou estar ao seu lado pelo tempo que você quiser. Mas não posso apagar o que aconteceu. Só você pode fazer isso, enfrentando seus fantasmas. O ônibus chegou, barulhento e empoeirado, e embarcamos em silêncio. Sentada ao lado de Teodomiro, olhando pela janela a paisagem do Mato Grosso que ficava para trás, eu sabia que ele tinha razão. Mas também sabia que alguns fantasmas são fortes demais para serem enfrentados de uma só vez. Um dia, sussurrei para mim mesma, enquanto Theo adormecia com a cabeça apoiada no meu ombro. Um dia eu vou ser forte o suficiente para olhar para trás sem medo. O que eu não sabia é que esse dia demoraria mais de 20 anos para chegar. Campo Grande foi apenas o começo de uma longa jornada. Chegamos lá com quase nada nos bolsos e o coração cheio de medo. Alugamos um quartinho num cortiço perto da estação rodoviária, o tipo de lugar onde ninguém faz muitas perguntas. Theo conseguiu trabalho como carregador no mercado municipal e eu lavava roupa para fora. Não era a vida que tínhamos sonhado, mas estávamos juntos e longe daquela casa em Poxoréu. Nos casamos numa cerimônia simples no cartório, sem festa, sem convidados. Apenas nós dois e duas testemunhas que mal conhecíamos, o dono da pensão onde morávamos e sua esposa. Theo comprou um anel barato numa loja de penhores, e eu usei um vestido azul claro que tinha conseguido numa doação da igreja local. Não era o vestido branco que toda moça sonha, mas para mim representava algo muito mais importante: liberdade. Agora você é Doralice Peixoto, Theo disse depois da cerimônia, beijando minha testa com carinho. Uma nova vida, um novo nome. Mas mesmo com o novo nome e a distância, o medo persistia. Acordava no meio da noite, achando que tinha ouvido a voz do meu pai. Quando via um homem parecido com ele na rua, meu coração disparava e minhas pernas ficavam bambas. Theo tentava me ajudar, mas havia feridas que nem o amor dele conseguia curar. Ficamos em Campo Grande por quase um ano. Foi lá que descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. A notícia deveria ter sido motivo de alegria, mas me encheu de pavor. Como eu poderia ser mãe depois de tudo que tinha passado? Que tipo de mãe eu seria, com todas aquelas cicatrizes na alma? Vamos ser diferentes dos seus pais, Theo prometeu, segurando minhas mãos enquanto eu chorava. Nosso filho vai crescer sabendo o que é amor de verdade.
Com a gravidez, decidimos que era hora de procurar um lugar melhor para viver. Campo Grande ainda era perto demais de Poxoréu, e o medo de que meu pai nos encontrasse nunca desaparecia completamente. Theo tinha um primo distante em Londrina, no Paraná, que trabalhava numa fábrica de móveis e disse que poderia arranjar emprego para ele. Paraná é longe o suficiente, Theo argumentou. Podemos recomeçar de verdade lá. A viagem para Londrina foi difícil. Eu estava no 5º mês de gravidez e o ônibus sacolejava por estradas que pareciam não ter fim. Quando finalmente chegamos, o primo de Theo, Genésio, nos recebeu com um sorriso genuíno e nos levou para sua casa simples num bairro afastado. Podem ficar aqui até encontrarem um lugar, ele ofereceu. Minha Ivonete vai gostar de ter companhia feminina. Ivonete, esposa de Genésio, era uma mulher de sorriso fácil e mãos sempre ocupadas. Tinha 2 filhos pequenos e esperava o terceiro. Ela me acolheu como uma irmã, sem fazer perguntas sobre meu passado, respeitando meus silêncios. Sei reconhecer dor nos olhos de outra mulher, ela me disse uma vez, enquanto fazíamos pão juntas. Quando estiver pronta para falar, estarei aqui para ouvir. Em Londrina, Theo conseguiu trabalho na fábrica de móveis como ajudante. O salário não era muito, mas dava para alugarmos uma casa pequena num bairro simples. Compramos móveis usados, cortinas de segunda mão, e aos poucos fomos construindo nosso lar. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que podia chamar de meu, sem medo. Nosso primeiro filho, Marcos, nasceu numa noite fria de julho de 1966. Foi um parto difícil. O médico disse que eu era estreita demais e que o bebê era grande. Depois de horas de sofrimento, finalmente ouvi o choro dele, forte e indignado. Quando o colocaram nos meus braços, algo quebrou dentro de mim. Olhando para aquele rostinho vermelho, prometi que ele nunca conheceria o tipo de dor que eu tinha conhecido. A maternidade me transformou. Por Marcos, encontrei forças que não sabia que tinha. As noites sem dormir, as fraldas para lavar, a amamentação dolorosa. Tudo isso era diferente da dor que tinha conhecido antes. Era uma dor que vinha com propósito, com amor. Theo se revelou um pai dedicado. Voltava cansado do trabalho, mas sempre tinha energia para brincar com o filho, para ajudar nos cuidados, para me dar um momento de descanso. Ele nunca tocou no assunto do meu passado, respeitando meu silêncio, mas estava sempre atento aos sinais. Quando eu ficava tensa com algum barulho, quando me afastava de repente de seu toque, quando acordava gritando no meio da noite. Um dia de cada vez, ele costumava dizer. Estamos construindo algo novo aqui. Os anos foram passando. Marcos cresceu e em 1968 tivemos nossa filha Cecília. Nossa vida em Londrina era simples, mas estável. Theo foi promovido a marceneiro na fábrica e eu comecei a vender doces caseiros para complementar a renda. As crianças frequentavam a escola pública do bairro, tinham amigos, eram crianças normais. Algo que eu nunca tinha sido. Mas o passado tem um jeito de nos encontrar, mesmo quando pensamos ter fugido dele. No início de 1970, recebemos uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Dona Eulália, a senhoria da pensão em Poxoréu, que tinha nos ajudado a fugir. Ela tinha conseguido nosso endereço através do sobrinho Dirceu, que por sua vez tinha encontrado Genésio durante uma entrega em Londrina. Queridos Doralice e Teodomiro, dizia a carta com a caligrafia tremida da senhora. Espero que esta carta os encontre bem e com saúde. Tenho notícias que acredito que devam saber. Juvenal dos Santos, pai de Doralice, faleceu há 2 semanas de uma febre que não cedeu. Antes de morrer, confessou ao padre Anselmo os pecados que cometeu contra a própria filha. O padre, respeitando o sigilo da confissão, não revelou detalhes, mas disse que Juvenal partiu arrependido e pedindo perdão. Albertina, sua mãe, Doralice, está muito doente e pede para vê-la uma última vez. Ela está morando com a família do seu Olegário, que a acolheu quando ficou sozinha.
Se puderem, venham. Se não puderem ou não quiserem, eu entenderei. Que Deus os abençoe. Li a carta 3 vezes, as mãos tremendo cada vez mais. Meu pai estava morto. Morto. Aquele que tinha sido o centro dos meus pesadelos por tantos anos já não existia mais. E minha mãe, aquela que tinha permitido tudo acontecer, estava pedindo para me ver. Mostrei a carta para Theo quando ele voltou do trabalho. Ele a leu em silêncio, o rosto sério. "O que você quer fazer?" perguntou finalmente. "Não sei", respondi honestamente. "Uma parte de mim quer esquecer que recebemos essa carta. Outra parte quer ir vê-la", Theo completou. "Para entender, para fechar esse ciclo." Passei dias pensando, rezando, chorando sozinha quando as crianças dormiam. Finalmente, tomei minha decisão. "Vou voltar a Pochorel", disse a Theo uma noite. "Preciso olhar nos olhos da minha mãe uma última vez. Preciso entender por que ela permitiu tudo aquilo." "Vou com você", ele respondeu imediatamente. "Não", disse, surpreendendo a nós dois com minha firmeza. "As crianças precisam de você aqui. E isso é algo que preciso fazer sozinha." Foi a decisão mais difícil da minha vida. Deixar meus filhos, mesmo que por poucos dias, me partia o coração. Mas eu sabia que precisava enfrentar meus demônios de uma vez por todas se quisesse ser completamente livre. A viagem de volta a Pochorel foi como voltar no tempo. O ônibus, a poeira vermelha, o calor do cerrado. Tudo me trazia lembranças que eu tinha tentado enterrar. Quando desci na rodoviária pequena da cidade, senti minhas pernas fraquejarem. 5 anos haviam se passado desde que fugi dali com Theo naquela noite fatídica. A cidade tinha mudado pouco. Algumas casas novas, uma praça reformada, mas a essência era a mesma. Caminhei até a pensão de Dona Eulália, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. A senhora me recebeu com lágrimas nos olhos. "Doralice, você veio, nem acredito." Ela me abraçou com força e por um momento me permiti ser apenas uma menina assustada nos braços de alguém que tinha me ajudado quando mais precisei. "Como está minha mãe?" perguntei depois que me recompus. "Mal", respondeu Dona Eulália com sinceridade. "Os médicos dizem que é o coração, mas eu acho que é a culpa que está matando ela. Desde que seu pai morreu, ela definhou como uma planta sem água." "Onde ela está?" "Na casa de Orlandina e Olegário. Você se lembra deles? Tinham 2 filhas que eram suas amigas." "Dezinha e Thelminha", murmurei, lembrando-me das únicas amigas da minha infância. "Isso mesmo. Dezinha casou e foi embora, mas Thelminha ainda mora com os pais. Foram eles que acolheram sua mãe quando ela ficou sozinha." No dia seguinte, Dona Eulália me acompanhou até a casa de seu Olegário. Era uma casa simples na entrada da cidade, com um quintal grande onde galinhas ciscavam livremente. Thelminha, agora uma mulher feita, veio nos receber na porta. "Doralice", ela disse com um sorriso triste. "Você mudou tanto, está bonita." Entramos, e ela me levou até um quarto nos fundos da casa. O cheiro de remédios e doença era forte. Na cama estreita, uma figura esquelética respirava com dificuldade. Demorei alguns segundos para reconhecer minha própria mãe. Albertina estava irreconhecível. O rosto encovado, os cabelos brancos e ralos, a pele amarelada. Parecia ter envelhecido 30 anos em apenas 5. Quando me viu, seus olhos se arregalaram e ela tentou se sentar, sem conseguir. "Doralice", ela sussurrou, a voz quase inaudível. "Você veio." Thelminha e Dona Eulália saíram discretamente, fechando a porta. Fiquei ali, em pé ao lado da cama, sem saber o que dizer, o que sentir. Raiva, pena, tristeza, compaixão. Tudo se misturava dentro de mim. "Pode se aproximar", minha mãe pediu. "Não vou te machucar." Dei 2 passos hesitantes e sentei na beirada da cama. Ela estendeu uma mão trêmula e tocou meu rosto, os dedos frios como gelo. "Você está bonita", ela disse. "Parece feliz."
Estou, respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. Tenho um bom marido e 2 filhos maravilhosos. Ela sorriu, um sorriso frágil que não alcançou os olhos cansados. Que bom que você escapou. Ficamos em silêncio por um momento. O único som era sua respiração difícil. Então, reunindo coragem, perguntei o que tinha vindo perguntar. Por que, mãe? Por que você permitiu que ele fizesse aquilo comigo? Por que você não me protegeu? Ela fechou os olhos e por um momento achei que não responderia. Mas então, com um suspiro profundo, começou a falar. Quando casei com seu pai, eu tinha 15 anos. Ele era mais velho, forte, decidido. Meus pais acharam que seria um bom casamento. No começo foi normal. Ele trabalhava, eu cuidava da casa. Mas depois que você nasceu, algo mudou nele. Começou a me tratar diferente, a exigir coisas, a fazer coisas. Ela parou, engolindo em seco. Eu tinha medo dele, Doralice. Tanto medo que não conseguia respirar direito quando ele estava por perto. Ele dizia que se eu não fizesse o que ele queria, ele mataria nós duas. E eu acreditava. Quando você começou a crescer, a virar moça, vi nos olhos dele o mesmo olhar que tinha quando me conheceu. Tentei te proteger, juro que tentei. Mas ele era mais forte, e eu era fraca demais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado. Não espero que me perdoe, filha. Sei que não mereço. Só queria que soubesse que me arrependo todos os dias, a cada minuto, por não ter tido coragem de enfrentá-lo, de fugir com você, de fazer qualquer coisa para te salvar daquele inferno. Olhei para aquela mulher quebrada, consumida pela culpa e pelo medo, e senti algo inesperado, compaixão. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Ele confessou tudo antes de morrer. Ela continuou. Ao padre, não a mim. Depois que vocês fugiram, ele ficou como louco. Queria ir atrás, queria te trazer de volta. Mas não tinha dinheiro, não sabia para onde tinham ido. Com o tempo, foi se consumindo em raiva, bebendo cada vez mais. Quando adoeceu, o remorso finalmente o alcançou. Ela segurou minha mão com surpreendente força. Ele morreu pedindo perdão, Doralice. Não sei se isso significa algo para você, mas quis que soubesse. Não respondi. Não tinha palavras para expressar o que sentia. Parte de mim queria gritar, acusar, fazer com que ela sentisse pelo menos um pouco da dor que eu tinha sentido. Outra parte queria simplesmente ir embora e nunca mais olhar para trás. Mas uma terceira parte, a parte que tinha aprendido sobre compaixão com Theo, com meus filhos, com a vida que tinha construído, essa parte entendeu que minha mãe tinha sido tanto vítima quanto eu. Tenho algo para você, ela disse, apontando para uma caixinha na mesa de cabeceira. Peguei quando saí da nossa casa. Sabia que um dia você voltaria. Abri a caixa e encontrei um medalhão de prata, simples, mas bonito. Era da minha avó, explicou minha mãe. Passou para minha mãe, depois para mim. Agora é seu. Obrigada, murmurei, colocando o medalhão no bolso. Filha, ela disse, a voz cada vez mais fraca. Sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você poderia me perdoar? Não hoje, não agora, mas algum dia? Olhei para ela por um longo momento. Estou tentando, mãe, respondi honestamente. Estou tentando. Ela assentiu, aceitando. É mais do que mereço. Fiquei mais 3 dias em Pochorel, visitando minha mãe todos os dias. Conversávamos pouco, ela não tinha forças, e eu ainda processava tudo o que estava sentindo. Na última noite, ela teve uma crise pior. O médico foi chamado e disse que era questão de horas. Sentei ao lado dela, segurando sua mão, observando sua respiração cada vez mais superficial. Perto do amanhecer, ela abriu os olhos uma última vez. Seja feliz, filha, sussurrou. Seja a mãe que eu não consegui ser. Foram suas últimas palavras. Quando o sol nasceu, banhando o quarto com luz dourada, Albertina Pereira dos Santos já não estava mais entre nós. Organizamos um enterro simples. Poucos vieram.
alguns vizinhos, o padre, as pessoas que tinham cuidado dela no fim. Fiquei ao lado do túmulo depois que todos se foram, olhando para a cruz simples com seu nome. Descanse em paz, mãe, disse baixinho. Espero que encontre a paz que não teve em vida. Naquela tarde, antes de partir, fui até o cemitério onde meu pai estava enterrado. Fiquei olhando para a lápida por um longo tempo, sem dizer nada. Não havia raiva, não havia ódio, apenas um vazio onde antes havia medo. Ele não tinha mais poder sobre mim. Voltei para Londrina com uma sensação estranha de leveza. Não era perdão, não era esquecimento, era aceitação. O passado tinha acontecido, tinha me marcado, mas não definia quem eu era ou quem poderia ser. Theo me esperava na rodoviária com as crianças. Quando Marcos e Cecília correram para meus braços, soube que tinha feito a escolha certa. Aquela viagem ao passado não era para meus pais. Era para mim, para poder finalmente olhar para frente sem que o passado me puxasse para trás. Como foi? Theo perguntou quando estávamos sozinhos, depois que as crianças dormiram. Difícil, respondi. Mas necessário. Mostrei a ele o medalhão que minha mãe tinha me dado. É a única coisa que tenho da minha família, a única coisa que quero guardar. Ele assentiu, compreendendo. Naquela noite, depois de tantos anos, contei a Theo tudo, cada detalhe dos ensinamentos, cada palavra, cada dor. Foi como drenar uma ferida infectada que nunca tinha cicatrizado direito. Chorei até não ter mais lágrimas, e Theo apenas me segurou, sem julgamentos, sem conselhos, apenas presente. Quando terminei, senti como se tivesse depositado um fardo pesado demais, que carregava há tempo demais. O que aconteceu com você foi horrível, Doralice, ele disse finalmente. Mas não te define. O que te define é como você escolheu viver depois disso. Com amor, com dignidade, criando nossos filhos para serem pessoas boas. Foi naquela noite que comecei realmente a me curar. Não foi rápido, não foi fácil. Houve dias ruins, pesadelos, momentos em que o passado parecia mais real que o presente. Mas havia também Theo, havia nossos filhos, havia a vida que estávamos construindo. E isso era mais forte que qualquer dor. 2 anos depois, em 1972, uma oportunidade surgiu para Theo trabalhar numa grande marcenaria em Guarapuava, no Paraná. O salário era melhor, a cidade oferecia mais oportunidades para as crianças. Decidimos recomeçar mais uma vez, e foi lá, nas terras frias do Paraná, que finalmente encontramos o lar que tanto buscávamos. Guarapuava nos recebeu com seu frio característico e braços abertos. No começo, estranhamos o clima tão diferente do calor do Mato Grosso, mas logo nos adaptamos. Compramos nossa primeira casa própria. Pequena, simples, mas nossa de verdade. Um pedacinho de chão que ninguém poderia tirar de nós. Theo prosperou na marcenaria. De funcionário passou a sócio, e com o tempo conseguiu comprar a parte do antigo dono quando este quis se aposentar. Peixoto Móveis se tornou conhecida na cidade pela qualidade do trabalho e pela honestidade nos negócios. Ver meu marido realizando seu sonho foi uma das maiores alegrias da minha vida. Nossos filhos cresceram fortes e saudáveis. Marcos, com o jeito decidido do pai, formou-se professor e hoje leciona matemática no colégio estadual. Cecília, minha doce menina de espírito livre, tornou-se enfermeira. Ambos casaram, me deram 5 netos maravilhosos que são a luz dos meus dias. O medalhão que minha mãe me deu permaneceu guardado numa caixinha por muitos anos. Não conseguia usá-lo, pois ainda trazia lembranças dolorosas. Foi só quando minha primeira neta, Luísa, completou 15 anos que finalmente o tirei do esconderijo. Dei a ela como presente, contando apenas que era uma herança de família, passada de geração em geração. Um dia, talvez, contarei a história completa para ela, quando for mais velha e puder entender. Teodomiro, meu porto seguro por tantos anos, partiu deste mundo há 8 anos. Um infarto fulminante o levou enquanto trabalhava na oficina que tanto amava. Foi rápido, sem sofrimento, a morte misericordiosa que nem sempre a vida consegue ser.
A dor da perda foi imensa, mas diferente daquela dor antiga que carreguei na juventude. Esta era uma dor limpa, nascida do amor verdadeiro, não do abuso. Nos primeiros meses de viuvez, achei que não conseguiria seguir em frente. A casa parecia grande demais sem a presença dele. O silêncio ensurdecedor depois de décadas ouvindo sua voz, seu riso, até mesmo seus roncos, que tanto me incomodavam. Foi Cecília quem me salvou mais uma vez. Mãe, ela disse numa tarde em que me encontrou olhando para o nada, perdida em lembranças, a senhora precisa encontrar algo para ocupar as mãos e o coração. No domingo seguinte, ela apareceu com retalhos coloridos, linhas, agulhas e um livro básico sobre patchwork. Vamos aprender juntas, propôs. E assim começou minha paixão pelas colchas de retalhos. No início, eram apenas quadrados desajeitados unidos com pontos tortos. Mas com o tempo, fui melhorando, criando padrões mais complexos, combinando cores e texturas. Cada pedacinho de tecido que costurava parecia carregar um pouco da minha história. Os retalhos da minha vida unidos com paciência e cuidado, transformando o que poderia ser descartado em algo novo e bonito. Fiz uma colcha para cada filho, para cada neto, para amigos queridos. Comecei a dar aulas de patchwork no centro comunitário do bairro para outras senhoras. Aos 70 anos, descobri que ainda tinha muito a aprender e a ensinar. Esta casa onde moro agora, aqui em Guarapuava, é o lar que sempre sonhei ter. Não é grande nem luxuosa, mas é cheia de memórias felizes. O quintal tem roseiras que plantei com tel, uma jabuticabeira que dá frutos todo ano, e uma horta pequena onde cultivo temperos e algumas verduras. Minha rotina é tranquila e preenchida de pequenas alegrias. Acordo cedo, com o primeiro canto dos passarinhos. Preparo meu café, sento na varanda e observo o dia despertar. Às vezes, faço pão caseiro. O cheirinho enche a casa e me traz uma sensação de aconchego que nunca me canso de sentir. 3 vezes por semana, vou ao centro comunitário dar aulas de patchwork. Nas terças e quintas, recebo meu grupo de oração aqui em casa. 5 senhoras da vizinhança com quem compartilho café, biscoitos e uma fé simples e sincera. Nos finais de semana, a casa se enche com a visita dos filhos e netos. Marcos vem com a esposa Heloísa e os 3 filhos. Gabriel, de 19 anos, que já está na faculdade. Luísa, de 17, prestes a prestar vestibular. E o caçulinha Pedro, de 10, que é a alegria da família com suas travessuras. Cecília vem com o marido Augusto e as gêmeas, Clara e Marina, de 12 anos, que são diferentes como o dia e a noite, mas inseparáveis. Nesses dias, a casa se enche de barulho, de risadas, de vida. Faço almoço para todos, o feijão tropeiro que aprendi com Ivonete lá em Londrina, o frango caipira que é tradição aqui no Paraná, e para a sobremesa sempre tem pudim de leite, que Theo adorava, e agora os netos disputam até a última colherada. Depois do almoço, enquanto os mais jovens conversam na sala ou brincam no quintal, costumo sentar na minha poltrona preferida, aquela que Theo me deu de presente quando completamos 30 anos de casados, e trabalhar em alguma colcha nova. Às vezes, Luísa ou as gêmeas sentam comigo, e vou ensinando os pontos, contando histórias de antigamente, transmitindo não apenas a técnica, mas também um pouco da minha alma. Não tenho muito, mas tenho o suficiente. Minha aposentadoria é modesta, complementada pela pensão que Theo deixou e pela pequena renda das aulas de patchwork. Não preciso de luxos nem de viagens caras. Minha maior riqueza está nas pequenas coisas, no sorriso dos meus netos, no carinho dos meus filhos, nas amizades verdadeiras que construí ao longo dos anos. Meu passado ainda está lá, como uma cicatriz antiga que às vezes dói quando o tempo muda. Nunca esqueci o que vivi, mas aprendi a não deixar que aquelas memórias definam quem sou. As lições que meus pais tentaram me ensinar não foram as que levei para a vida. Em vez disso, aprendi sobre amor com Teodomiro, sobre coragem com meus filhos, sobre perdão comigo mesma. Quando olho para trás,
Vejo quanta estrada percorri desde aquela noite em que Theo me resgatou. Da menina assustada de Poxoréu à senhora que hoje sou, em Guarapuava, muitas vidas parecem ter se passado. E de certa forma, passaram mesmo. Morremos e renascemos muitas vezes ao longo de uma existência. Hoje, aos 76 anos, posso dizer que sou feliz. Não com aquela felicidade perfeita dos contos de fadas, mas com uma felicidade real, construída com trabalho, lágrimas, risos e muito amor. Uma felicidade que reconhece a dor, que sabe que a vida não é justa, mas que escolhe, todos os dias, celebrar o que é bom e verdadeiro. Como esta colcha em meu colo, feita de retalhos de cores e texturas diferentes, alguns bonitos, outros nem tanto, mas todos necessários para formar o desenho final. A vida é assim, precisamos de cada pedaço, mesmo os doloridos, para compor a nossa história. Meus queridos, depois de tanto contar, quero deixar aqui o que o tempo me ensinou. Nossas feridas não nos definem. É o que fazemos com elas que importa. Cada ruga no meu rosto é uma batalha vencida. Quando fugi aos 16 anos, não sabia da força que habitava em mim. Hoje, aos 76, carrego essa certeza como um tesouro. Até na escuridão mais profunda, nossa luz jamais se apaga. Aqueles que deveriam nos proteger, às vezes são os que mais nos ferem. Se isso está acontecendo com você, grave minhas palavras. Não é sua culpa. Nunca foi. Sua dignidade permanece intacta, mesmo quando tentam arrancá-la de você. Olhe ao seu redor. Há sempre um Teodomiro, uma Dona Eulália, uma professora Iracema. Pessoas que enxergam além das aparências e estendem a mão quando mais precisamos. Procure-as. Elas existem. A dor deixa marcas invisíveis, mas assim como transformo retalhos descartados em colchas coloridas, aprendi a bordar minhas cicatrizes com fios dourados, não para escondê-las, mas para transformá-las em algo belo. Minha voz tremeu por décadas, sufocada pelo medo. Quando finalmente a libertei, descobri seu poder. A verdade, mesmo dolorosa, nos liberta, e libertando-nos, podemos libertar outros. Poderia ter escolhido o caminho da amargura, mas preferi o do amor. Cada sorriso que dei depois daquela casa foi uma pequena revolução. Meus filhos, meus netos, minhas colchas, estes são os capítulos que realmente importam na minha história. Se minhas palavras tocaram seu coração, peço 3 coisas simples que podem salvar vidas. Inscreva-se neste canal agora e ative o sininho. Seu gesto simples é uma luz acesa para quem está na escuridão que eu conheci. Comente vida para que eu saiba que você ouviu minha história até o fim e está comigo nesta missão de esperança. Lembre-se, por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de sobreviver até lá. Eu sobrevivi. Você também pode. Que Deus abençoe vocês, meus queridos.